rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre o Tite. Tite é a bola da vez pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Tem sido o assunto do momento das redes sociais. Eu acredito que o Tite cometeu muitos erros importantes que eu vou citar para vocês alguns aqui. Só que eu acho que é um pouco injusto, um massacre, ou colocar o Tite como vilão dessa eliminação, sabe? Por algumas coisas que aconteceu na partida, na disputa. Mas vale comentar que ele cometeu alguns erros nessa Copa do Mundo que foram graves, sabe? Então, o Tite, acredito que durante esses dias o Tite vai ser muito massacrado, muito criticado por o Brasil ser eliminado. Eu acredito que não dá para jogar tudo nas costas dele, até porque eu vejo que a preparação do Brasil para a Copa do Mundo, o trabalho foi bem feito. O Brasil enfrentou os adversários corretos, fez os testes necessários com os jogadores, mas tem algumas situações em si do Tite que ficou muito ruim, ainda mais depois do resultado na Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o teste principal depois de anos de trabalho, sabe? Então o Tite mais uma vez falhou na Copa do Mundo. Bons números, bom aproveitamento, o Brasil não fazendo partidas tenebrosas na Copa do Mundo, o Brasil não indo abaixo dos seus adversários na Copa do Mundo, e mais uma vez o Brasil foi eliminado. Então, querendo ou não, as pessoas jogam a culpa em cima do treinador. Mas eu acredito que nisso tudo, não dá para colocar ele como vilão, crucificar o Tite, mas ele cometeu alguns erros que merecem ser listados aqui. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, muito importante aqui sua colaboração. Faz sua inscrição, dá uma moral para fortalecer essa correria. Tenho uma meta para bater 1000 inscritos aqui no canal, então preciso muito da sua ajuda de coração. Dá uma olhada também nas playlists, onde tem separado os principais assuntos. Tem tudo um pouquinho aqui sobre futebol. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, eu tenho visto uma galera na rede social detonando o Tite pela eliminação do Brasil. Alguns acontecimentos em si na partida, outros da Copa do Mundo. Eu vejo que a preparação do Brasil para a Copa em si foi bem feito. O Brasil conseguiu os amistosos com as seleções necessárias. Claro que faltou as seleções europeias, mas tem uma dificuldade muito grande de conseguir amistosos com seleções do continente europeu. Eles têm outros torneios, outras competições, enfim. O Brasil teve alguns amistosos, fez os testes com os jogadores necessários, venceu bem as partidas, cada disputa, mas chegou na Copa do Mundo em si, eu percebi muitos jogos. Geralmente quando vem uma derrota em si, quando vem uma eliminação, você passa a refletir um pouco mais do que aconteceu na maioria dos jogos. Eu vi que o Brasil, na maioria dos jogos, todos os jogos do Brasil da Copa, o Brasil não foi abaixo dos seus adversários. O Brasil, até quando perdeu para Camarões, não fez uma partida inferior a Camarões, só para a gente ter uma noção de como é que foi o Brasil na Copa do Mundo. Hoje não foi diferente, mesmo com o empate ali no finalzinho, sabe? Então, tem um detalhe importante para a gente perceber. Só que se a gente for reparar em si no time que o Tite foi utilizando no decorrer desses meses até a Copa do Mundo, foi um time um pouco diferente que ele definiu na Copa, sabe? Eu lembro bem que o time que o Tite estava utilizando em certos momentos, que ele repetiu por muitas vezes a escalação antes da Copa do Mundo, do meio de campo ao ataque, era Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, Richarlison, Rafinha. Ele jogou muitas vezes com essa formação. Muitas vezes, do meio de campo ao ataque. E chegou na Copa do Mundo e simplesmente mudou. Claro, teve o crescimento do Vinícius Júnior, sim. Mas, caraca, ele treinou e testou esse time por várias vezes, em diversas partidas antes da Copa do Mundo. E chega na Copa, no principal, já no primeiro jogo você vem com outro esquema, talvez para encaixar o Vinícius Júnior que estava voando, que todo mundo estava pedindo. Inclusive o Vinícius Júnior foi muito bem na Copa do Mundo, ainda tem muito a evoluir pelo que eu vejo em si. Não só ele, mas os outros moleques que eu gosto tanto, que eu falo tanto deles aqui. Mas ele tinha uma escalação já encaixada. O Brasil estava funcionando, mesmo com o Fred tão questionado. Eu já questionei o Fred aqui por muitas vezes. Mas o Brasil tinha uma formação ali ideal, sabe? E simplesmente trocou para isso na Copa do Mundo. Então, talvez a segunda alternativa, que era com o Vinícius Júnior, ele passou a usar essa alternativa todos os jogos, sabe?
E aí ele conseguiu encaixar o Vinícius Júnior, colocou o Neymar no meio, o Neymar mais centralizado. Enfim, tem essa parte desse aspecto, porque chegou um certo momento dos jogos do Brasil, você perceber que era mais bola do Vinícius Júnior. Eu falei algumas vezes aqui também o quanto era perigoso colocar muita responsabilidade sobre o moleque. O moleque ainda vai evoluir muito no futebol. O Vinícius Júnior ainda tem muito para crescer, ainda muito para crescer. Não só ele, quanto o Rafinha também. Titulares da seleção, os pontas em si. Tem muito a evoluir. Mas eu falei, cara, é um pouco preocupante em algum momento jogar toda a responsabilidade sobre o moleque. Tu parava de ver um jogo do Brasil, era só a bola no Vinícius Júnior ali na esquerda, sabe? O Neymar não tá 100%, o Neymar não tá aquele jogador explosivo. Então, faltou muitas alternativas em certos momentos. Outra parte também do Tite, as escolhas dos jogadores que ele levou à Copa do Mundo, principalmente laterais, Daniel Alves. Caraca, todo mundo falou que o Daniel Alves não tinha condições de ir para a Copa do Mundo. Eu entendi o que ele quis dizer quando ele bancou o Daniel Alves na Copa do Mundo, o cara ia agregar e todas essas coisas, mas, caraca, num jogo decisivo, o Brasil foi com laterais improvisados, sendo que tinha um lateral do ofício no banco de reservas. Como é que a gente vai compreender isso? Sabe? O Daniel Alves poderia fazer diferença no jogo? Poderia. Lateral que enxerga o jogo, que sabe ler o que acontece numa partida, joga de cabeça em pé, dá assistência, poderia agregar, sabe? Então, ele tinha um lateral de ofício no banco e jogou com 2 improvisados num jogo decisivo, que a Croácia acabou sendo classificada. Como a gente vai compreender isso? Então, fica muito incoerente, porque ele bancou o Daniel Alves para levar para a Copa, ele brigou com todo mundo e quase não utilizou o cara na Copa do Mundo, preferiu utilizar um zagueiro improvisado. Como é que a gente vai compreender isso, sabe? Então, é muito complicado, cara, tentar compreender e decifrar isso, sabe? A parte do jogo em si, o que aconteceu na partida, eu não consigo nem culpar o Tite, porque eu acredito que pelas características do Tite, pelo que eu tenho acompanhado de seleção brasileira nesses últimos meses, na preparação, os jogos em si, o Tite não é pedir mesmo para o Brasil se lançar o ataque com 1-0 no placar. Conhecendo o Tite, pelo que eu vejo em si, o que ele enxerga como futebol, ali certamente foi coisa dos jogadores, de talvez tentar matar a disputa, ver que a Croácia estava se lançando no ataque, tentar matar o jogo. O Tite certamente pediu para os caras recuarem e segurar o resultado. Tanto que ele colocou até o Fred para segurar no meio de campo, fechar as coisas ali, mas os caras se lançaram ao ataque. Então, eu acredito que o Brasil, aí naquela parte final do jogo, indo ao ataque, tomando um contra-ataque da Croácia, algo inaceitável, não dá para colocar nas costas do Tite essa culpa. Eu acredito ali que tem muita parcela de culpa dos jogadores. Tanto que o Neymar, ainda há pouco apareceu o Neymar, o áudio do Neymar dando uma bronca nos jogadores. Caraca, por que vocês fizeram? Para que vocês foram ao ataque? Não precisava. Então, só pra gente ter uma noção, eu acredito que o Tite não tem parcela de culpa nessa parte. A parte também que o jogo acabou, ele saiu de campo. Cara, ali é muito complicado. Brasil sendo eliminado do jeito que aconteceu, de uma maneira tão melancólica, o Brasil tinha a vaga nas mãos em si, bem próximo do final da prorrogação. O Brasil sofre empate, vai para pênalti, cai nos pênaltis. Caraca, é muito difícil você digerir isso tudo. Cada um vai lidar de uma maneira com a derrota, sabe? Então, o Tite tem as suas culpas nisso tudo. E o lamentável disso tudo é que o trabalho dele em si não é péssimo. O Tite teve poucas derrotas sob o comando da seleção brasileira, teve muitas vitórias, teve números, testou inúmeros jogadores, mas fica a impressão pra gente que esse time poderia muito mais, sabe? Tinha um Pedro no banco de reservas que foi pouco utilizado na Copa do Mundo. Eu não vou lamentar aqui porque o Richarlison em muitos jogos foi bem. Hoje eu acredito que o Pedro poderia ser muito mais utilizado, não entrar faltando 5, 10 minutos para acabar, porque o Richarlison não fez uma partida muito boa. Então, tinha uma opção para utilizar. Tinha Pedro, tinha Everton Ribeiro, Bruno Guimarães foi utilizado em alguns jogos em si. Mas, caraca, as escolhas do Tite nessa Copa do Mundo foram um pouco questionáveis, sabe? Pouco utilizar o Everton Ribeiro, utilizar o Rodrigo como meia. O Rodrigo que tem mais a característica como ponta. Mas no Real Madrid ele jogou como ponta algumas vezes sim, mas como meia na verdade algumas vezes mais. Caraca, a gente viu o Rodrigo brilhando na temporada do Real Madrid jogando como ponta direita, ponta esquerda, enfim. E tinha um meia de ofício. Outro detalhe, o Brasil tinha um meia armador de criação no banco de reserva que foi pouco utilizado na Copa do Mundo, Everton Ribeiro, sabe? Então, tem algumas escolhas do Tite que foi muito complicado, principalmente faltou muita alternativa, né? Tinha peça no banco, dava para utilizar melhor os jogadores, dava para o
Brasil ter outras alternativas, não ter um jogo todo concentrado no Vinícius Júnior em certo momento, ou no Neymar, sabe? Neymar estirou um coelho da cartola, um golaço, diga-se de passagem, mas o Brasil coletivamente jogando faltou um pouco mais, sabe? Eu acredito que isso aí é o dedo do treinador. Acredito que a válvula de escape do Brasil era a formação contrária, sem ser a formação que ele já repetiu por várias vezes na Copa do Mundo. Ali era a válvula de escape do Brasil. Talvez um Rodrigo vindo do segundo tempo, o Neymar iniciando, com o Paquetá com mais liberdade, um Fred e Casemiro mais recuado. Caraca, por que não funcionaria, sabe? O Vinícius Júnior vindo da segunda etapa, um Rodrigo vindo no segundo tempo, por que não funcionaria, sabe? Então, Tite parece que nisso tudo, relacionado à escalação principal, voltando lá no início da resenha, ele parece que atendeu o pedido de muitas pessoas. Muitas pessoas queriam ver Vinícius Júnior titular. Pedimos, cobramos Vinícius Júnior titular. Inclusive Vinícius Júnior, vou falar mais uma vez aqui, entregou muitas coisas boas. Seja a assistência, os gols, muita coisa do Brasil na Copa do Mundo saiu dos pés do Vinícius Júnior. Mas vale lembrar também, deixar explicado, o Brasil tinha uma formação inicial antes da Copa do Mundo. Uma formação que não estava ruim, sabe? E parece que o Tite fez uma manobra para encaixar o Vinícius Júnior nisso tudo, sabe? Enfim, eu não vou caçar bruxas aqui, ficar achando culpado, detonar o Tite, todas essas coisas, mas eu confesso a vocês que o Tite tem sim culpa, cometeu erros nessa Copa do Mundo, sabe? Então, acredito que é bem evidente deixar escancarado os erros, sabe? Eu sei que tem outros erros aqui, do Tite, todas essas coisas, é bem necessário deixar escancarado aqui, não partindo para o massacre, para dizer que ele foi burro, que ele não presta, que ele é o vilão. Não vai muito por esse lado, mas que ele cometeu erros, ele cometeu. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam sobre o Tite na Copa do Mundo. Teve realmente muitos erros? Vocês conseguem enxergar que ele vacilou em muitas escolhas? Teve questões contraditórias dele nessa Copa do Mundo? Deixe seu comentário aqui, deixa sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!